Não é uma corrida individual, né, para triunfar, atingir o sucesso, utilizar o Mastermind para algo para sua vida. Para o plano da sua vida, você vai entender que você precisa de pessoas, né? Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Triunfadores Master. Meu nome é Alex Bernini e hoje eu estou aqui como mediador desse episódio. O que é o podcast Triunfadores Masters? É o podcast do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E da onde vem Triunfadores Masters? Nós estamos fazendo o podcast do livro A Lei do Triunfo e nós fizemos um treinamento sobre o livro. Né? E durante o treinamento, o nosso amigo Cristiano nos chamava de Masters, carinhosamente. Então, é daí da onde vem o nome do Triunfadores Masters, que a ideia é estudar as 16 lições de Napoleão Hill aqui junto com vocês. Hoje eu estou com o Flávio e com a Tati, que irão discutir aqui a primeira lição comigo, que é o Mastermind. Então, por favor, Tati, se apresente. Olá, meu nome é Tatiane, sou pedagoga, sou professora na rede municipal, né? Trabalho com crianças pequenas, né? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos e 11 meses. Também sou mãe, sou esposa, sou amiga e gosto muito de estudar, de compartilhar, né? De experiências. Para mim é um prazer estar aqui então com vocês. Olá pessoal, meu nome é Flávio Trentin, eu sou psicopedagogo, sou professor de história, sou professor também de administração. Em tempos que eu estou em casa, no meu momento de lazer, gosto de estudar e recebi o convite para estudar a Lei do Triunfo de Napoleão Hill e foi o maior prazer que eu tive e eu tenho certeza que fez sentido para minha vida e vai fazer sentido para a vida de vocês também. Obrigado aí pelo convite e espero trabalhar junto com vocês e ajudar as pessoas a triunfarem também. Exatamente. Bem, meu nome é Alex Bernini, eu sou administrador de empresa, gosto muito também de leitura, de desenvolvimento, né? E juntamente aí com o Flávio, a Tati, o Cristiano, a Daniane, o Júnior, né? O Murilo participou também, né? Nós fizemos o treinamento e no final a ideia, né, algumas das pessoas, a gente decidiu então fazer o podcast para continuar discutindo as ideias, né? Fez tão bem pra gente, né, que a gente falou assim, mas por que não, né? Discutir e dar, né, e colocar também as ideias para outras pessoas. E hoje então estamos começando essa jornada, né? Como eu falei, a primeira lição, o Mastermind. It consists of 2 or more people who work in perfect harmony for the attainment of a definite purpose. Então, para começar, eu adoro definições, vamos começar com definição aqui. Então, no começo do livro, né, já fala do Mastermind, tem uma da definição que é um espírito que se desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre 2 ou mais pessoas que se alinham com o objetivo de realizar uma determinada missão. Então essa é uma das definições aí que o autor coloca dentro do livro. Depois fala de uma mente maior, etc, né? Mas eu queria ver para vocês, né? Então, Tati, como que você vê essa definição? Como que você vê o Mastermind? Mastermind é uma definição do Napoleão Hill, né? É um conceito que ele nos traz. Então, a partir desse conceito, 2 palavras, assim, para mim, ficam muito fortes. A primeira é cooperação. Sim. Né? Quando a gente pensa em cooperação, é cooperar com ação, né? Cooperar com cooperação, né? É uma palavra que ela é aditiva, né? Então a gente coopera com uma ação. Então uma ação que pode ser começada por mim ou começada pelo outro. E nesse sentido é importante que as ações elas estejam então organizadas, né? Ações em torno de um mesmo objetivo. Como numa engrenagem, né? A gente precisa estar ali, cada um fazendo a sua parte, mas todos com uma mente só, né? Todos ali unidos por o mesmo propósito, por o mesmo objetivo, né? Então ele vai usar também, nesse sentido de um mesmo propósito, mesmo objetivo, com uma missão a ser cumprida juntos. Quando temos uma missão a cumprir, né? Seja no mundo corporativo, né, no trabalho, a gente tem uma meta a cumprir juntos ali, essa missão pode ser dada ora por mim, se eu sou o líder, né? Ora por outro.
E aí, né, é importante, acho que a gente pensar, né, o que move a minha cooperação, né? O que move a cooperação de uns e outros, né? Acredito eu, é da gente compartilhar de um mesmo propósito, eu acreditar naquela missão, eu acreditar verdadeiramente naquele objetivo, né? Para que eu possa cooperar, eu preciso acreditar de verdade. A gente vê facilmente, né? Nossa, aquele grupo ali, ele tá dividido, né? As coisas não funcionam, não atingem resultados, porque não se cooperam, não se ajudam. Talvez eles estejam ali com objetivos em comum. Então, quando a gente pensa em Mastermind, a gente precisa ver como um trabalho cooperativo, né? Que todos estejam ali realizando cada qual a sua ação em torno de um mesmo propósito, em torno de um mesmo objetivo, mas que realmente funciona, né? Que você vê que traz um resultado. Para isso é preciso muito, acredito eu, comprometimento, né? E autorresponsabilidade. Então, assim, eu estar comprometido com aquela missão. Eu saber que o que eu faço contribui. É importante que nós temos, cada um tem ali o seu conhecimento, o seu saber diferente, às vezes ações diferentes, mas que a ação de cada um é importante. Então, esse comprometimento e essa autorresponsabilidade, né? Então, assim, se ali naquele processo surge algum erro, algum equívoco, que é natural da vida, que pode acontecer de eu pensar, né? Nossa, não pensar, poxa vida, culpa do Flavinho, né? Foi culpa dele que não deu certo. Não, mas assim, o que aconteceu? Né? E aí, o que eu posso ajudar para que não aconteça mais? Voltar para essa autorresponsabilidade, quando eu entendo o motivo do propósito, do objetivo, da meta, da missão que nós temos, ele me faz muito sentido eu pensar na maneira com que eu posso contribuir. E obviamente, quando as coisas funcionam dessa maneira, né? Quando a gente vê realmente assim, nossa, é um mastermind, ele emana uma energia. Né? Talvez a gente não tenha visto com esse conceito, mas a gente pode pensar na vida, né? Algumas situações que você fala, nossa, quando as pessoas se unem no mesmo objetivo, no mesmo propósito, aquilo ali tem uma energia que atrai, né? Que as pessoas vibram. A gente pensar o quanto isso emana uma energia de sucesso, né? E a gente vibra com isso. Conversando aqui, eu fiquei pensando, né? Quando a gente assiste uma apresentação em que está muito harmoniosa, né? A plateia vibra, a plateia sente, né? Tem aplausos vigorosos ao final, né? E a gente fica pensando até como eles conseguiram, né? Como que deu certo, né? Eu lembro penso em nado sincronizado, né? Penso, nossa, como é difícil. As pessoas que nadam, fico pensando eu, né? Só assisti pela televisão e já fiquei deslumbrada, né? Pensar, as pessoas estão embaixo d'água, não veem o que o outro está fazendo e mesmo assim tem ações sincronizadas que fazem aquele nado, né, ser tão belo quanto eu acho que é, né? E lembrei também de um vídeo que eu assisti já faz um tempo, que chama A Arte do Sapateado, né? E nele traz um casal que começa ali a fazer a dança do sapateado e conforme eles vão dançando, há um jogo de luz que coopera com os movimentos deles e que vai deixando o espetáculo muito bonito e aos poucos vão se juntando outros dançarinos e juntos eles fazem uma grande apresentação, né? Nesse vídeo vai aparecendo palavras sobre o que é importante para essa sintonia, para essa cooperação, né? E uma palavra muito forte que aparece ao final é da superação, né? Então, acho que quando a gente está que a gente se une com outras pessoas, né? Em torno de um mesmo objetivo, em torno de uma missão, né? A gente precisa mesmo se superar, né? Superar as nossas próprias ações, né? E com a superação de cada um, tem ali uma superação com uma grande energia que acho que aí acho não, né? Quando tá todo mundo assim, não tem como não ter sucesso, né? Não tem como não dar certo, não tem como ali não emanar coisas boas, se as ideias são boas, obviamente. E você, Flávio? Bom, o Mastermind, esse conceito de Mastermind, ao estudá-lo, fez muito sentido que essa cooperação junto, né, eu vou cooperar com os outros e os outros cooperam comigo. Isso faz muito sentido, porque antes do Mastermind talvez muitas pessoas, eu já vi pessoas falando que achava que para triunfar ou para atingir o sucesso tinham que ser dependentes, olhar só para eles mesmos
eu olho só pra mim e vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu e vamos ver quem vai chegar no final da corrida. E no final não é uma corrida individual, né, para triunfar, atingir o sucesso, utilizar o Mastermind para algo para sua vida. Para o plano da sua vida, você vai entender que você precisa de pessoas, né? Então, essa harmonia, como você bem definiu. E é interessante que logo no começo ele vai falar que o Mastermind é um curso. Na verdade, ele é um curso e ele foi organizado por pessoas de espírito sério, né? Que dedicam o seu tempo. Dedica o seu tempo para o sucesso da sua própria vida, do seu propósito, né? Não vamos esquecer que Napoleão Hill estudou pessoas de sucesso durante 20 anos antes de construir o Mastermind, né? São 20 anos de estudo observando pessoas que atingiram o sucesso profissional, pessoal, e ali ele criou dentro do propósito do Mastermind essa organização, essa harmonia entre pessoas para que se alcance o sucesso. Ele percebeu que durante esse estudo de 20 anos durante ao sucesso sozinho. Ninguém consegue triunfar sozinho. Talvez esse seja o grande desafio que a gente vai trabalhar aqui durante esses podcasts, né? Então a gente vai ter vários podcasts aí relacionados a cada lição. Mas eu queria que você fique guardado isso, que você não vai conseguir nada sozinho utilizando o Mastermind. O Mastermind, ele precisa dessa contribuição, essa cooperação para atingir o sucesso. Dentro desse conceito, eu lembrei dessa semana que eu li um conto que dizia assim que o rei tinha os escritores e os leitores, daquele que os escritores escreviam, e o rei falou assim: a partir de hoje não vai existir mais leitores, todo mundo vai ser escritor. Então, os leitores viraram escritores, e os que já existiam, todo mundo começou a escrever. Só que escreviam, mas não tinha ninguém para ler os livros. E com o passar dos anos, os escritores escreviam os livros e ninguém lia os livros. O que eles fizeram? Se revoltaram e queimaram todos os livros. Não tem leitor. Então, tudo que você faz precisa da contribuição. Alguém vai... O seu trabalho, o seu serviço vai contribuir com outras pessoas, né? Então, se você é um construtor de casas, você precisa de que pessoas comprem suas casas daquilo. Então, você precisa um do outro para que se obtenha o objetivo, e esse é o plano de vida. Ajudar uns outros para que se alcance o sucesso. Então, esse é o objetivo do Mastermind e contribuiu muito, e espero que faça sentido na vida de vocês também. Nós somos interdependentes, né? Sim. Não adianta. Cada um é responsável pelos seus atos, mas nós, como seres humanos, somos interdependentes e precisamos da ajuda dos outros, né? E muito bom quando a gente consegue, né, desenvolver alguma ideia em perfeita harmonia, né? Como diz o autor, e conseguir montar aí um Mastermind. Flavinho, eu queria que você falasse um pouquinho da gente, né? Como foi aí a experiência de descobrir o conceito e quais experiências na prática e algum exemplo que você gostaria de trazer, que você fala, poxa vida, hein? Isso aconteceu, eu nem sabia que existia essa palavra aí, mas já aconteceu comigo. Olha, na verdade, assim, eu posso trazer uma experiência primeiro de aprender com o nosso grupo, né, com vocês, né, a gente tem outros integrantes que vão estar aí com vocês, mas foram meses, né, se reunindo semanalmente para estudar o que é o Mastermind, os conceitos, estudamos as lições, e foi muito prazeroso aprender, cada um no seu ponto de vista, cada um na sua visão, cada um na sua profissão, né? Lembrando que no grupo do Mastermind, cada um tem a sua profissão, cada um tem os seus conceitos, cada um vive com pessoas diferentes, né? Então, quem trabalha na área da educação convive com pessoas mais da área da educação, quem trabalha em organizações, em empresas, psicólogo atende diversas pessoas. Então, a gente teve um grupo bastante diferente, mas com ideias boas. Então acho que construir uma ideia do que é Mastermind, isso fez muito sentido na minha vida, porque eu tinha um ponto de vista, e quando eu observava a fala de outra pessoa, e eu falei que não é que essa pessoa tem razão e mudou, quantas falas dentro da nossa discussão mudou a minha vida, mudou um jeito de eu pensar, mudou um jeito de eu me comportar. Por exemplo, eu trago aqui uma ideia, uma lição que fez muito sentido para mim, foi aquela que o fazer mais do que obrigação. Talvez aquela lição foi o ápice para mim de mudança. Então aquilo mudou minha vida.
de uma forma, eu falei, eu não tinha pensado dessa forma. E quando eu utilizei o Mastermind na minha vida pessoal, eu comecei a ser melhor como personalidade, uma personalidade melhor para as pessoas, para mim mesmo. Conseguir o autoconhecimento me fez identificar os meus pontos de melhoria. Então eu consegui identificar, o autor vai falar muito das suas fraquezas, das fraquezas que o ser humano tem. É importante você conhecer isso, esses pontos de fraqueza, para que você possa melhorar a sua personalidade, para que você tenha uma personalidade mais voltada para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, e também fazer com que as pessoas cooperem com você. Então eu preciso também fazer com que as pessoas cooperem com sentido, para que faça sentido para mim. Ele fez também que eu me importasse um pouco, né, também na parte, olhando pelos exemplos aqui das pessoas que triunfaram e obtiveram sucesso, da riqueza em si, né, acumular o capital, mas não que o capital seja tudo, né, que a riqueza seja tudo, mas que eu consiga observar que através do dinheiro eu também possa contribuir na vida das pessoas, assim como essas dezenas de pessoas que ele coloca no livro, que contribuem com muita gente. Então foi isso, eu acho que foi uma experiência agradável. Foi uma experiência de cada lição, foi uma mudança. Cada semana a gente ia vendo, crescendo e observando as pessoas crescendo também, né? Porque não foi só eu observar as pessoas, nossa, como é que essa pessoa tá diferente agora? Então acho que fez muito sentido essa experiência que eu tô trazendo aqui. Eu tenho certeza que quem fizer o Mastermind, quem quiser seguir o Mastermind, tenho certeza que vai haver uma mudança. Ninguém sai a mesma pessoa depois que faz o Mastermind. Muito bom. Na minha experiência pessoal, né? Como eu disse, acho que tem muito do aspecto da autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente tem uma missão, é fazer aquilo o que eu preciso fazer, né, para chegar a determinado objetivo, é o que eu preciso pensar ali. E aí, durante a leitura do livro, né, as nossas reflexões sobre as lições, sempre procuro estar me olhando nesse processo, olhando a minha história, né, e aí, como a Alex trouxe, às vezes a gente já venceu algumas situações que tu assim, nossa, eu e aquela pessoa, naquela situação, eu e aquele grupo, a gente viveu ali o Mastermind, né, e uma situação assim, primeira que eu trago foi no meu casamento, né? Comecei a namorar cedo, tinha 16 anos, e aí o Júnior, que vocês vão conhecer também aqui nos outros episódios, a gente decidiu casar, né? Então estavam os dois unidos por esse pensamento, vamos nos casar. E qual o objetivo, qual a missão? De fazer um outro feliz, né? E aí, desde então, a gente se uniu e para casar, precisou ter ali objetivos, né? Se organizar financeiramente. E num relacionamento não envolve só o aspecto financeiro, né? Envolve também você tá todos os dias ali, né? Alimentando o amor, mas com atitudes, né? Atitudes de doação, de respeito, enfim, de uma série de ações ali que nos levem a nos manter naquela união, né? Então, da gente pensar primeiro ali até chegar ao ponto do casamento e depois de estar mantendo essa união, né? E a gente vê que toda vez que tem alguma desavença, alguma questão ali, porque às vezes a gente perdeu esse propósito, né? De fazer o outro feliz, né? De ser feliz também naquele relacionamento e de crescer, de amadurecer juntos, né? Profissionalmente, trabalho também com a formação de professores, né? Então, da gente pensar assim nesse formar a ação no sentido de uma reflexão a partir da sua ação, de um desenvolvimento da sua prática pedagógica, da gente refletir sobre a prática, porque muitas vezes o nosso pensamento, as nossas atitudes, nem sempre elas estão alinhadas, né? Acho que a gente vive no exercício constante de aproximar pensamento e ação. Porque, como seres humanos, às vezes a gente pensa uma coisa, faz outra. Outras vezes a gente tem algumas atitudes que a gente não para pensar sobre elas, não é verdade? E aí, quando a gente para e fala assim, nossa, mas a minha atitude não revela bem aquilo que eu acredito. Como seres humanos, muitas vezes a gente comete esses equívocos, né? Mas é preciso a gente tomar essa consciência para mudar. Então, a formação com esse sentido de transformação mesmo de atitudes. E em muitos momentos, né?
Tenho muitas amigas, né, que compartilham da mesma profissão de pedagoga, e nós, trabalhando com formação, nós na hora de elaborar uma formação, né, de discutir a pauta, quantas vezes a gente não vinha, né, então a gente tinha o objetivo de dar ali uma formação. Aí ao chegar, né, cada um estudava ali, tem as suas vivências, as suas experiências, ao compartilhar para montar, nossa, eu pensei exatamente isso. Então, quando a gente vê essas falas, né, e aí eu fui conhecendo o conceito de mastermind, eu falei, nossa, é isso, né? É isso que é mastermind. E nesse sentido, né, a gente tem muitas pessoas às vezes que caminham com a gente, né? Eu fico pensando ao longo da vida, das relações que a gente vai estabelecendo, seja pessoal, seja no trabalho, quando a gente pensa, nossa, tem o mesmo objetivo das pessoas. Às vezes são pessoas que estão com a gente desde a infância, né? Às vezes a gente tem ali, ou da família, ou algum amigo desde a infância, que mesmo a vida separando fisicamente, quando você encontra, parece que não mudou nada, que vocês continuam numa mesma sintonia, né? E já outras não. Então, acho que a gente vai pensando, né, desses grupos cooperativos, né? Acho que uma primeira pergunta que eu trago pra gente refletir, pra provocar ideias, né? Eu tenho uma amiga que a gente tem um perfil no Instagram que chama Provocações Pedagógicas, né? Porque eu acho que é a provocar o pensamento. Uma primeira provocação é que grupos você faz parte, né? Você vê nesses grupos que há um mastermind, acho que é uma primeira questão pra gente estar ali instigando e provocando as nossas reflexões, as nossas ações ao longo desses nossos encontros. Muito bom. E eu acho interessante você trazer a questão do seu casamento, né? Que dizem aí que o mastermind mais importante é o do matrimônio, né? Você tá vivendo com a pessoa, então é importantíssimo você estar alinhado aí com o seu cônjuge, né? Eu aí já estou 23 anos. Então, pelo menos por enquanto, tá dando certo, né? Muito bom. É uma união. E aí eu vou falar um pouquinho de conexões mentais aqui agora, que o autor também fala, que tem a ver com o que a Tati acabou de falar, Sim. né? A gente vai falar de um assunto, vai colocar em pauta alguma coisa, e aquela pessoa que você tá ali né, dentro do mastermind ou fazendo alguma coisa, fala, poxa, eu pensei a mesma coisa. Né? Isso tem a ver com conexões mentais, que o autor também fala aqui no livro, tá? Então eu vou ler aqui um pedaço, só para fazer uma introdução, né? Que ele entra numa parte bem densa aqui de molécula, de átomo, de elétron, né? Ele vai em física quântica, né? Fala um pouco aí dessas... Quando a gente vai ler esse pela primeira vez, o Mastermind, você vai lendo, aí você fala, mas eu não entendo nada de química. Exatamente, mas ele fala, né, dessas conexões mentais, né? E ele traz alguns conceitos aqui. Não? Então, por exemplo, ele fala do fluido que move a matéria, né? Que em cada partícula da matéria há um fluido. Aí ele fala do ar e éter, né? Que o éter é o universo, vamos dizer assim, né? Todos os pensamentos vão pro éter. E quando você tá no mastermind, fica mais, vamos dizer assim, fica mais próximo, né? Fica mais fácil de você se conectar à ideia do outro, né? E ele fala que cada cérebro é ao mesmo tempo uma estação transmissora e receptora, né? Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação, pelo menos que todo o cérebro humano é ao mesmo tempo uma estação de transmissora e receptora para as vibrações da frequência de pensamentos, né? Então, falando um pouquinho dessa questão das conexões mentais mesmo e desse, vamos dizer assim, desse mundo aí de éter, né, de fluidos, né, Tati? Como que você vê isso aí? Dessa parte de química, física, não é o meu forte. Então eu vou ficar com a palavra das conexões. Né? Acho que quando a gente pensa, primeiro olhando para nós mesmos, é pensar dessa nossa conexão de pensamento e atitude. Né? Acho que a gente fazer constantemente esse exercício. Né? As minhas atitudes e os meus pensamentos, eles convergem? Não, nossa, às vezes eu penso uma coisa e faço totalmente outra. Então é hora de parar ali, rever, porque de repente eu não tô transmitindo a mensagem que eu gostaria, né? Então acho que aí é um ponto. O segundo ponto é a gente pensar nessa conexão de ideias com pessoas, né? O Alex começou falando que estamos interconectados. Então tudo que eu faço ou não faço tem uma ação, uma reação aí que reflete. De pensar a partir desse sentido, né? E pensar que trazer conexão, conectar-se é compartilhar de uma mesma ideia, de um mesmo objetivo, de
questões ali em comum. E aí eu volto porque eu estava trazendo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, me conecto com aquela pessoa, e às vezes com outras não. Tem muito a ver, acredito eu, com a energia que ele foi trazendo ali no seu texto ao longo do capítulo, né? E realmente, tem pessoas que às vezes fazem parte da nossa vida por um período, depois se distancia sem qualquer motivo, que parece que a gente já não tá mais na mesma vibe da pessoa, né? Cada um tem um objetivo ali diferente e isso vai se distanciando. E como eu disse, parece que a gente tem amigos da infância ou algum familiar que a gente teve uma vivência próxima ali por um período e às vezes a vida vai trazendo a gente por outros caminhos, mas quando a gente se encontra com essa pessoa, parece que a gente continua caminhando junto com ela. Parece que tá na mesma vibe, você para pra conversar, nossa, você consegue dar uma continuidade na conversa, às vezes tá tendo vivências totalmente diferentes, você fala assim, nossa, mas eu também tava pensando sobre isso. Tem uma amiga que eu acho incrível, que a gente sempre, quando a gente conversa, né, ela mora hoje em outra cidade, eu falo assim, a gente leu um livro em comum, a gente assistiu algo em comum, e as reflexões foram muito próximas, e aí eu aprendi um conceito que parece que a gente vibra na mesma frequência, né? Teve uma vez que eu participei de uma palestra e era uma terapeuta que dava, e ela falou a primeira vez sobre física quântica. Então eu já estava refletindo sobre isso, como que isso acontece, né? E aí ela trouxe que era da física quântica, né? Que o universo, ele vibra em frequências diferentes, né? E às vezes a gente vibra numa mesma frequência de uma pessoa, às vezes não vibra, às vezes tem pessoas que realmente a gente vibra em frequências totalmente diferentes, né? Então, as pessoas dizem, nossa, meu santo não bateu com dela, às vezes usa conceitos assim de um senso mais comum, mas acredito eu que ilustra um pouquinho nesse sentido, né? Das conexões que a gente tem ou não tem com o outro, né? E nesse sentido, a gente precisa pensar, né? Se o universo vibra em frequências diferentes, eu estou em determinada frequência, o que eu atraio? Então, assim, na maneira que eu penso, que eu ajo, o que eu atraio, né? O que eu quero atrair e o que me atrai? É uma pergunta para a gente também se fazer, né? Pelo que eu me atraio, né? Nossa, essas pessoas convergem com esses interesses, com essas ideias. E o que me atrai, né? Não, tal pessoa pode me ajudar. A gente estava falando que a gente sempre se ajuda, né? E também se coloca, obviamente, à disposição de ajudar. Então, como eu posso contribuir, como eu posso me ajudar com quem me atrai? De repente, se eu paro para olhar, né? Que o que eu estou atraindo ou que eu me atrai não tá dentro ali daquilo, quando a gente volta lá pro interpessoal, sabe? Com o que eu penso, com o que eu desejo, também é um ponto pra gente pensar, né? Nossa, por que eu tô atraindo isso? Se tem uma energia, é porque eu tô... Ontem passando. eu estava nessa discussão com a Flávia, com a minha esposa, porque né? Nossa... Por que a gente atraiu isso? Aí a gente precisa pensar, assim, né? Sempre volta pra gente, né? Então, assim, por que eu atraí determinada situação ou pessoa, enfim, o que tá trazendo, né? O que tá acontecendo que eu estou atraindo, o que eu tô emitindo, o que eu preciso aprender? Acho que é uma reflexão constante que é importante da gente fazer, né? Sobre as conexões que a gente estabelece conosco mesmo, com o outro, com o universo. Sim. Lembro dentro das definições, né, de ar, de éter, né? Diz que assim, entre o espaçamento entre o Sol e a Lua, tem existe ali, né, partículas, e essas partículas se chamam éter, e o éter ele faz com que o seu cérebro tenha vibrações, e essas vibrações você consegue colocar tanto no positivo quanto no negativo, que também tem, né, as vibrações negativas também. Sim. Que é o que você está trazendo, né? Eu achei que, como mencionou aqui no livro, as vibrações criam forças que produzem o pensamento humano, né? Então, assim, todo pensamento humano, ele é produzido por vibrações. Então, vibrações daquilo que você vibra, daquilo que você deixou para trás, né? Algumas coisas que você vai armazenando na sua massa cefálica, e você vai pensando, vai vibrando, vibrações que eu quero fazer. Mas o mais interessante que dentro dessa conexão mental é que para pensar pensar você precisa produzir. Para produzir você precisa de uma ação
para pensar. Então eu preciso pensar, mas não é que eu vou... Como é que eu vou pensar? Eu preciso pensar, preciso agir, pensar em alguma coisa para minha vida, pensar alguma coisa para minha família, pensar em algo diferente. E essas conexões requer uma ação do indivíduo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou agir? Hoje a gente vive que a gente paga pessoas para pensar pra gente, né? Você pode ir lá que tem os serviços aí de consultoria, né? Que você paga lá, pensa pra mim, faz isso por mim. Você vai delegando os serviços, né? Porque talvez você tenha outras coisas a fazer, então você paga pra pessoa pensar. Mas pensar é um exercício, né? Sêneca vai dizer isso, você que menciona bem o estoicismo, Sêneca vai dizer que o ato de pensar é um exercício, então você precisa se exercitar, e exercitar são vibrações, você vibra com o seu corpo, você vibra com aquilo que você almeja, que você deseja, e pelo bem da sua saúde física, mas o pensar é pela sua saúde mental. Então essas conexões, o mastermind, essa vibração que você conecta com as pessoas, é justamente adquirir uma saúde mental, melhorar a sua saúde mental, para que você consiga triunfar, que você consiga ter o seu objetivo de vida. E a Tati colocou um ponto interessante, que é a amizade, né, que você faz, são as vibrações. Tem pessoas que você vibra com o pensamento, ou às vezes você vibra até com uma frase, uma palavra. Nossa, essa pessoa falou alguma coisa que fez sentido para minha vida. E é engraçado que é a amizade, né? Podemos dizer assim. Como é que para eu triunfar eu preciso de pessoas. Então eu preciso estar conectado com pessoas boas. Eu não vou me conectar com pessoas que não têm a mesma vibração, ou que você diz aí, o santo não bateu, né? Eu preciso ter pessoas diferentes que pensam diferentes, pensam como eu, para que eu consiga, pra gente fazer um mastermind diferente e alcance o objetivo. Então, a amizade, o que é a amizade? A amizade é uma conexão com pessoas que pensam como você, que agem como você, que rejeitam as mesmas coisas que você rejeita, que você não gosta. Então, você cria um vínculo maior com essa pessoa. Eu lembrei que Tomás de Aquino, ele já definia a amizade, que a amizade é isso. A amizade é você conviver com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, que leem os mesmos livros que você, que gosta de viajar nos lugares que você gosta de viajar também, e que rejeita as mesmas coisas que você rejeita. Eu não gosto, me identifico com você. A gente parece alma gêmea aqui, né? De amigo, de amizade. Então, essa conexão é importante, a gente criar esse mastermind, a criação do mastermind é com quem que você está se conectando, né? Quem é essa pessoa que eu estou me conectando? Será que essa pessoa é confiável? Talvez essa conexão mental, as partículas no ar aí vai te mostrar se isso realmente é positivo ou negativo você estar com essa pessoa. Porque tem pessoas também que não vão conectar, vai estar, mas automaticamente ela vai sair porque não está encaixado no propósito do mastermind. Então é interessante a gente colocar esses pontos, acho uma reflexão do mastermind, você conhecer bem com quem você está se relacionando para que você consiga triunfar. O ambiente, né? Que você tá, né? Sim. O ambiente, que energia que tá no ambiente, Sim. né? Uma energia positiva pra você ou negativa pra você? Né? Então, eu acho que a gente tem que... chega em casa, alguma coisa, não deu, sabe? Você não consegue explicar, né? Mas você sente isso. Você trouxe a energia de algum lugar. Você tá com a energia da onde você trouxe, né? Da onde você estava, né? Da onde te deram essa energia, né? Mas a gente não pode também... parece que a impressão que a gente quer passar que é uma coisa... Que o mastermind, essa conexão, essa energia é uma coisa mística, né? Exótica, uma coisa assim, esotérica. Não é nada disso. É você compreender e passar na conversa, nessa harmonia entre as pessoas, e você ter uma conexão boa, que você sinta que ali vale a pena você investir o seu tempo, investir o seu plano de vida, aquilo que você quer, e você compartilhar, que a pessoa também coopere com você. Mas não é uma coisa nossa, vai vir um raio que vai atingir minha mente, eu vou me transformar. Não é nada disso. Não. Quando se conecta numa ideia, né? Pensando no mastermind, numa ideia que faça sentido, né? Precisa fazer sentido
para 2 ou mais ali envolvidos, né? Para 2, para um trio, para um grupo, enfim. E aí a gente pensar no que faz sentido pra gente enquanto missão, enquanto realizar ações em torno de um mesmo propósito, né? Diz também no livro que quando a gente, para quebrar o mastermind, é quando não converge mais as ideias, não tem mais o mesmo propósito, Sim. não tem mais o mesmo objetivo. Então, da gente pensar assim, o que faz com que estejamos juntos, né? O que nos movimenta. E quando a gente pensa isso no trabalho, por exemplo, acho que fica muito evidente, né? Que fala que a missão ela pode ser dada por mim ou pelo outro, né? Então, assim, se eu sou líder de uma equipe, quero envolver eles ali para que todos tenham cooperação, né? A gente pensar em criar uma mente que envolva todos ali, que a ação de todos estejam interligadas, com conectividade, eu preciso passar a mensagem de forma que todos entendam o porquê nós vamos realizar aquilo. A gente tem uma missão para vocês. Você fala, Alex, você faz isso, Flavinho, você faz aquilo, e para ali, as pessoas não começam a questionar. Nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não tô entendendo por que eu faço isso. Para que as pessoas entendam, estejam unidas no mesmo propósito, elas precisam compreender, precisa fazer sentido. A minha atitude, a minha atitude ali de cooperação precisa fazer sentido dentro daquele grupo, né? Assim como se eu tô participando a mesma situação. Sim. Tenho certeza que a gente também tem muitos exemplos de situações que não houve mastermind, né? Que às vezes um líder pediu para que fizéssemos algo que a gente fala assim, mas por que eu tô fazendo isso? Né? Por que eu tô fazendo isso? Não encontro sentido, não encontro um propósito, e ali não existe conexão, não existe essa engrenagem, dificilmente vai ter um sucesso também naquelas ações dos indivíduos ali envolvidos. Então, se não faz sentido, não tem como ter um mastermind. E quando a gente fala nesse conceito também, é de fazer algo que seja positivo, que impacte positivamente, né, na minha vida, na vida do outro, que nos ajude a crescer, porque tem pessoas também que nós sabemos que nos unem, que se unem por ideias negativas, e elas também podem trabalhar com esse objetivo em comum, que não é o caso aqui, gente. A ideia é a gente desenvolver ideias, a gente refletir sobre pensamentos, sobre situações, ações que nos levem a compartilhar atitudes positivas, né, e energias positivas, que a gente se ajude, que a gente transmita uma energia positiva aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, possa se desenvolver junto, se desenvolver pessoalmente, se desenvolver junto aos outros. Ok. Então, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio. Sim. Então, eu queria que vocês falassem aí, né, um pouquinho, né, do primeiro episódio e o que o pessoal, né, uma mensagem de encorajamento ao pessoal para assistir aí os outros, além dessa lição, todas as outras lições que a gente vai trazer para eles aí. Posso? Acredito que esses episódios é um convite ao autoconhecimento, né? A gente se olhar nesse processo. Então, de pensar mesmo, né? A gente vai estar conversando sobre objetivo, metas, o que é preciso para que a gente, então, cria aí um mastermind e se desenvolva juntos. Nesse sentido, a gente precisa primeiro voltar a olhar pra gente, né? Então, é um convite para que vocês acompanhem os nossos episódios, um convite de se autoconhecer, né? Conhecer as suas possibilidades, as suas limitações, nessa busca que nós todos estamos de um lugar no mundo, né? De ser aquilo que a gente é. Cada um é um ser único. E para que a gente possa contribuir, fazer a diferença, a gente precisa ser quem a gente é na nossa melhor versão, né? Naquilo de melhor que a gente pode oferecer ao outro. Então é um convite para que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem cada um dos episódios nessa busca pelo autoconhecimento e por cooperar uns com os outros. Perfeito, Tati. Eu acho que, eu acredito muito que a vida tem que ter um propósito, né? Você não tá aí à toa sem um propósito. Então, se você não ter esse sentido, você precisa encontrar esse sentido de vida, de propósito. Eu preciso ter alguma coisa, uma ideia, um propósito de vida. Se eu não tenho, eu preciso construir, eu preciso buscar esse sentido. E o Mastermind, ele contribui, é uma ferramenta que vai contribuir com um sentido de vida, de se autodescobrir o que é melhor para mim, o que é melhor para minha vida.
cada lição é como um degrau que você vai fazer, você vai subindo, né? Você vai ter várias lições aí que vai mexer de autoconhecimento, de autocontrole, você vai ter lições que vai falar de cooperação, você vai ter lição que vai falar a última lição, a regra de ouro, a tolerância. Então tem várias lições que vai contribuir para que você melhore o seu propósito de vida. Então eu convido você mesmo a ler o livro, né? O livro tá aí, você pode comprar aí na sua livraria preferida. Tem pela internet também, acho que em PDF, você pode tentar achar aí, e tenho certeza que isso vai ajudar você no seu propósito de vida. Fez sentido para as nossas vidas, a gente está aqui porque fez tanto sentido que a gente quer passar para vocês. Então fez muito sentido para a gente, e eu acho que é interessante não guardar todo esse conhecimento e tentar transmitir e de uma melhor forma ajudá-los a triunfar. Então espero que vocês nos acompanhem aí nos próximos episódios. Tem a outra turma, né, que é um grupo que nós temos, e tenho certeza que vai fazer sentido para sua vida. Deixe os seus comentários, deixa aí tudo, o que você gostou, o que você não gostou, e tenho certeza que vai contribuir também com a gente. Muito bom, muito obrigado. Eu também convido você, né, a participar dessa jornada, né? Como eles já falaram, né, a nossa ideia é realmente compartilhar o que o universo nos deu, né? Estamos tentando desenvolver parte disso para vocês. Queria pedir também para vocês nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram é triunfadores.masters, no YouTube é triunfadoresmaster. Então já se inscreva, dá sininho e compartilha, né? A Tríplice Coroa do YouTube. E compartilhe com seus amigos também, né? Queria aproveitar e agradecer ao Reinaldo aqui e ao Joaquim, que estão por detrás das câmeras fazendo aí essa edição pra gente. E pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês esse primeiro episódio, e encontramos vocês nos próximos. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.